Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para fazer um vídeo. Dessa vez é para a gente falar sobre a história de Jó. A história de Jó. Desde já eu peço aos amados irmãos e amigos que façam uma análise dentro do que eu vou falar. Não esqueça de dar a sua opinião, e vamos ver o que há na história de Jó. Olha, amados irmãos, muitas pessoas, na verdade, eles não conhecem toda a história de Jó, porque apenas as pessoas eles ficam em cima de 2 ou 3 versículos, porque é justamente o que é lido dentro das religiões, ou seja, dentro das igrejas. Mas a história completa mesmo de Jó, ela não é contada para todos os irmãos. Muitos não se interessam, muitos também não lêem a história para entender ela, por isso que fica um pouco complicado. Quando a gente fala de Satanás, então o pessoal corre logo, né? E Jó. Mas olha só, irmão, para poder você falar alguma coisa sobre Jó, Satanás de Jó, o bom mesmo é você analisar todo o texto bíblico que fala sobre Jó. Isso é muito importante, irmão. No livro de Jó, conta a história, né? Vamos ler no primeiro capítulo, verso 7. Narra pra gente dessa forma aqui, ó. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passar por ela, ou passear por ela. Essa é a resposta que é dada ao Senhor. Mas olha só, irmão, é preciso a gente ter um entendimento sobre toda a história, não é? Quem é o Satanás de Jó? Será que o pessoal conhece quem é o Satanás de Jó? Vamos ver. No mesmo capítulo, no verso 21, está escrito assim, ó. E disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, pelo que Jó está falando aqui, ele está falando que todas as coisas foram Deus que fez, tá? Ele disse que o Senhor deu e o Senhor tirou, não é? Então, mas vamos ler outro versículo, no 6:4, que ele nos diz assim, ó: porque as cruências do Todo-Poderoso se agravou em mim, e o meu espírito sunga o veneno delas. Os terrores de Deus se arremeteu contra mim. Quer dizer, Jó está dizendo que houve uma flecha, né? Ele diz que foi uma flecha que foi nele. A flecha que ele fala é a palavra, né? Que bateu nele e feriu ele, e essa foi de Deus, né? Foi de Deus. É por isso que eu digo aos irmãos, vamos analisar o texto direitinho para a gente entender. Lá no 42:11 diz assim, ó: então vieram ter com ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto diante o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, coordenaram-se dele e o consolaram
de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e uma peça de ouro. Quer dizer, uma pessoa deu dinheiro para Jó, outras deram ouro para Jó. Então há uma necessidade, irmão, de todos os irmãos, né, eles pegarem a história que eles escutam apenas 2 ou 3 versículos, ele pegar a história e, aliás, ler toda a história do personagem, para poder entender, não querer, né, que seja apenas aquilo que ele pensa, mas sim, irmão, nós temos cada dia que passa ler a história bíblica, para que a gente não possa viver enganado, ou iludido, ou com a mente cheia de fantasia. É por isso que eu sempre digo aos irmãos, vamos ler a Bíblia, para que a gente possa chegar no conceito correto da história que está escrito dentro da Bíblia. Então, meus irmãos, desde já, eu agradeço bastante aos amados irmãos que vão escutar, vão analisar e vão realmente entender tudo isso que eu estou tentando passar para os amados irmãos. Porque você vai conhecer qual Satanás a história de Jó está falando. Leia toda a história de Jó e daí então você vai entender o que está se passando dentro dessa história. Desde já eu agradeço a vocês todos, né? Não esqueçam de deixar o seu like e que nós possamos justamente entender toda a história bíblica. Irmão, então, desde já eu agradeço e que Deus possa nos abençoar. Tá, irmão? Não leve nada a mal, mas vamos juntos entender a palavra do Eterno, porque é muito importante. Amém?